Show de bola, bacana, gente. Acabamos lá a concordância verbal e agora vamos de nominal, né? Então, concordância nominal é um tema que, vou ser sincero com todos vocês, não é toda organizadora que cobra a concordância nominal do jeito rigoroso que ela é, né? Então, realmente, a gente vai ter uma preferência pelas organizadoras de menor impacto nacional. Então, quanto menos conhecida for a organizadora, maior é a tendência de você encontrar uma questão de concordância nominal. Bancas de repercussão nacional, né, de impacto grande nacional, como ESAF, CESP, Carlos Chagas, e até a Sesgran Rio, vamos dizer assim, vamos incluir a Sesgran Rio aí, que de vez em quando organiza alguns concursos de esfera nacional, até a Sesgran Rio também lida de uma maneira muito, digamos assim, tímida, né, amistosa com a concordância nominal. Embora, das 4 que eu citei, a que mais tem probabilidade é a Sesgran Rio. CESP, ESAF, Carlos Chagas, elas pedem muito indiretamente o tema concordância. Contudo, em todos os seus programas, há lá concordância verbal e concordância nominal. Então, o concurseiro não pode achar que a coisa está resolvida. O histórico não diz que não aparece com frequência. Mas se aparecer uma lá, a gente tem que acertar, não é verdade? Então assim, já disse isso várias vezes, eu repeti aqui. Não estamos nos preparando para fazer, eles são 15 questões, eu me satisfaço com 13. Se eu fizer 13, eu estou feliz da vida. Vamos pensar assim, se você tem 15 questões de português, vamos lutar para que acertemos as 15. Se forem 20, lutemos para acertar as 20. Se forem 12, acertar as 12. Tá legal? Não é acertar só uma partezinha, não. Né? Mas é a parte maior. Tudo bem, vamos acertar tudo, Fechou? Vem comigo. Já era. Agora já era. Olha aí. Concordância nominal tá aqui. Vamos então à teoria desse tema, né? Só um instantinho que eu preciso só do meu pincel, né? Porque eu vou fazer algumas marcações com vocês aqui. Então é só eu providenciar o meu pincel quando eu for escrever, eu ficar aqui na boa, né? Vamos lá tentar então o pincel. Então olha só, enquanto a gente está providenciando o pincel, vamos ao princípio básico, gente. O princípio básico, como vocês estão vendo aí, pronto, agora vai, ó. Pronto, vamos ajeitar tudo. Agora vai. Pronto, bacana. Fechou? Vem comigo então. Qual o princípio básico então, Eli? O princípio básico é o seguinte: o adjetivo e as palavras adjetivas, ou seja, artigos, numerais e pronomes, eles concordam em gênero e número com o substantivo a que se refere. Isso é o que diz a teoria, né? Vem pra cá, vamos ver, olha aqui comigo. Na verdade, o que nós temos é o seguinte: o substantivo é o rei da cocada preta. Então, o substantivo é uma palavra normalmente dotada de gênero e número. Ou seja, o substantivo tem masculino, feminino, singular ou plural. Exatamente por conta disto, quem quiser se aproximar do substantivo, né, vai ter que dizer assim: putz, o dono da festa lá, o cara é o substantivo, fulano. Então, se a gente quer se aproximar dele lá, a gente tem que se adaptar a ele. Esse é o ponto, vocês entendem? Ou seja, se eu quero me aproximar do meu substantivo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me adequar quanto ao gênero e quanto ao número. E quais são essas palavras que se adequam ou que tentam se adequar ao substantivo, que se aproximam dele? Vamos lá. São exatamente os adjetivos, enfim, todos vocês conhecem, os adjetivos sempre apoiam os substantivos, e as palavras adjetivas, que nós chamamos aqui, eu vou ficar pequenininho, e o texto vai ficar em cima aqui, tá aí, estão vendo em cima aqui? Então são os adjetivos e as palavras adjetivas. Quem são elas? Vocês estão vendo? São os artigos, os numerais e certos pronomes. Percebem? Então o que acontece? Elas irão concordar com o substantivo. Nos exemplos práticos, eu vou desaparecer, já era, olha aí que legal. Estes exemplos aqui basicamente vão nos mostrar como é essa relação. Ó. Veja, revistas é o substantivo. Então as está no masculino, aliás, no feminino plural. Por quê? Porque o substantivo está no feminino plural. Minhas está no feminino plural pela mesma razão e novas também pela mesma razão. Né? O mesmo aqui embaixo. Ó.
aqueles 2 livros são ótimos. Então, livros está no masculino plural. Então, quem quiser se aproximar dos livros vai ter que ficar no masculino plural, masculino plural. E por fim, as primeiras vagas feminino plural, todo mundo no feminino plural. Olha aí, as e primeiras. E aí o que nós temos aqui? Pode ver que essas palavras são exatamente adjetivas ou palavras adjetivas. Não. No exemplo 1, novas é adjetivo, minhas é pronome e as é o quê? Artigo. Aqueles é pronomes, é um pronome, 2 é numeral, e as é artigo e primeiras é numeral também. Ou seja, existe aqui uma sequência de acordos sendo feitos. Não tem uma concordância nominal? Beleza. Ó, no próximo slide eu apresento apenas o que na prática ocorre, né? Então aquilo que a gente já via. Os adjetivos, incluindo as locuções também, artigos, numerais e pronomes adjetivos, que são exatamente aqueles pronomes lá que nós citamos. O possessivo, né, o demonstrativo. Então, são pronomes que irão se adequar ao substantivo. Show de bola? Sabendo que a concordância nominal se dá nesta esfera em que o substantivo manda e os demais acompanham, ou seja, obedecem, a gente entra na primeira regra específica. Olha só, a primeira regra diz o seguinte, olha só. Beleza, o primeiro caso, né? É quando o adjetivo está depois de vários substantivos do mesmo gênero. Como é que é isso? Bem fácil. Eu sempre costumo dizer, vem aqui comigo, vem aqui rapidinho, ó. Eu sempre digo assim, sabe como é que a gente vai entender esse caso? Eu sempre dou passo essa analogia, né? É bem simples. Vamos supor que você vai ao supermercado, ao shopping, com as suas, aqui no caso, as suas 2 filhas, né? Que no caso é bicicleta e moto. Você vai ao supermercado, ao shopping com as suas 2 filhas e caiu na besteira de entrar numa loja de brinquedos. Ora, se você entrou na loja de brinquedos com as suas 2 filhas, você vai ficar com menos dinheiro no bolso, sem dúvida, não é verdade? Então o que você vai fazer? Bom, você tem 2 opções. Você tem uma opção de economia, dizer assim, filhinhas, papai está sem dinheiro, papai vai comprar um brinquedinho para vocês 2, tá certo? Aí vocês 2 vão brincar com esse brinquedo. Primeira concordância de economia. Segunda concordância, estou cheio da grana, recebi salário, beleza, vou comprar um brinquedinho para ela, um brinquedinho para outra. E posso até comprar um igual. Você quer uma boneca da Barbie? Beleza, uma Barbie para você, uma Barbie com roupa cor-de-rosa e uma Barbie com roupa cor-de-rosa para você também. Pronto, tá aí, show de bola, estou endinheirado, então mando, faço o que eu quiser. Que brincadeira é essa? É exatamente isso que vai ocorrer. Quando nós tivermos 2 substantivos e um adjetivo, a gente vai ter que estabelecer uma das 2 relações, ou a de economia ou a de fartura. Então, vem cá comigo, vem cá. A de economia, tá aqui, é a primeira, ó. Ele comprou uma bicicleta, e aí bicicleta, como você já está vendo, é um substantivo feminino, no caso singular, e moto é também feminino singular. Veja que o importada é a primeira concordância que eu uso. É a concordância de economia? E o que diz a de economia? A concordância de economia diz o seguinte: ou você vai concordar com a palavra mais próxima, no caso uma moto importada, né? E esta característica aqui, ela poderá ou não se estender até o substantivo mais distante. Ele poderá ou não como? Bom, vamos ler. Quando eu digo, ele comprou uma bicicleta e uma moto importada, o importado está concordando com moto. Mas é muito provável que a bicicleta também seja importada. Por que você está dizendo que é muito provável? Porque o adjetivo importada, ele é compatível à bicicleta. Por exemplo, uma moto pode ser importada? Claro que sim. Uma bicicleta também pode? Sem dúvida. Então é muito provável que a bicicleta também seja. Essa concordância aqui, ela se chama concordância por assimilação. Ou um negocinho mais complicado, que nós chamamos de paralelismo sintático-semântico. O que ocorre? A bicicleta e a moto estão no mesmo paradigma, né? Veja, eu comprei essas 2 coisas. E importada entra como uma característica que consegue concordar com a palavra mais próxima, mas respingar na palavra mais distante. Seria mais ou menos o mesmo que a gente fez, vem aqui comigo, com as 2 filhinhas, né? Quer dizer, eu estou sem grana, eu vou usar a concordância de economia, aí compro um jogo, digo, olha, Mariazinha, é o seguinte, Mariazinha, esse brinquedo é seu e da sua irmã, Julinha. Tá aqui o brinquedo, ó.
pegue o brinquedo e brinque com a sua irmã. O brinquedo é de vocês duas. Tá aí, matem-se. É assim que você faz? Matem-se. Não? É não, né? Para sua coisa feia, eu não digo isso não. Você não diz matem-se, você diz assim, virem-se. Tipo assim, a primeira que chora apanha, né? Ou seja, matem-se, mas matem-se em silêncio. Brincadeira, gente. Você entrega o brinquedo na mão da sua filhinha, mas que está mais pertinho de você, e torce para que ambas brinquem. Elas podem brincar com o mesmo brinquedo e ficar show de bola. Mas uma pode dizer, eu não vou deixar não. E aí a confusão estará feita, e isso vai ter um caso aqui. Então, o que está acontecendo no nosso exemplo? Vamos sumir. Ó, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o importado está... Eu entreguei na mão da minha filhinha Mariazinha e ela vai entregar também para a Julinha a bicicleta. Eli, eu estou com muita grana. Então tá com muita grana? Então nós vamos fazer o seguinte. Gente, ele comprou uma bicicleta importada e uma moto importada. Ou seja, ele comprou uma bicicleta e uma moto importadas. Quando ambas as construções são corretas. Ele, importadas é a concordância que não é de economia, justo? Ela não é econômica coisa nenhuma. O mesmo raciocínio eu coloco aqui, ó. O parque e o cinema devastado chamava a atenção. Devastado está concordando com a palavra mais próxima. No caso, o cinema é masculino, singular, e o parque é masculino, singular. Ora, devastado concorda com o cinema, mas eu penso que é muito provável que o parque também esteja devastado, e isso por conta do verbo chamavam. Ou seja, se chamavam está no plural, é muito provável que ambos estivessem devastados. Agora, se eu não quero deixar o meu leitor com dúvida, e isso aí é um fato, a segunda concordância, ela sempre elimina a dúvida, né? O leitor não vai ficar na dúvida se é uma ou outra, ele vai ter a convicção de que é em ambas. Então, o parque e o cinema devastados chamavam a atenção. Professor, eu posso concordar ou com o mais próximo, ou com todos, justo, o importadas aqui concorda com todos, né? Daí está no plural. O devastados aqui concorda com todos, daí está no plural. Deu para perceber? Beleza. Professor, então assim, ou mais próximo ou com os dois. Justo. Vamos ver o que acontece no caso 2. No caso subsequente, olha só o que vai acontecer. Nós vamos ter o seguinte. Olha só aqui. Isso aqui. Pronto. Olha o próximo caso. É praticamente a mesma coisa. Só que vai ter um negocinho aqui, ó. Comprou um apartamento, um terreno e um carro blindado. Eli, nós temos 3 substantivos aqui, justo, ó. Apartamento, masculino. O terreno, masculino. O carro, masculino. E o blindado, eu estou concordando só com o mais próximo. Não é verdade? Eli, então eu poderia concordar com todos. Alto lá, vem cá comigo, eu vou ficar pequenininho e a frase em cima. Alto lá. Você não pode dizer que você comprou um carro, um apartamento, um terreno e um carro blindados. Olha como é lógico. Blindado é uma característica que só se associa a quem, gente? A carro. Não existe terreno blindado, tampouco apartamento blindado. Pelo menos até então, né? Do jeito que a segurança pública está ruim, pode ser que daqui a pouco inventem apartamentos blindados, casas blindadas, enfim. Não duvido. Mas até então não existe. Ou seja, o blindado aqui só concorda com o elemento mais próximo. E veja que é completamente diferente lá do exemplo das bicicletas. Quando eu digo comprei uma bicicleta e uma moto importada, tanto é de bicicleta, tanto é de moto, que está mais próximo, como é de bicicleta, que está um pouco mais distante. Por quê? Porque existe compatibilidade. Importada é compatível a moto e a bicicleta, mas aqui blindado só é compatível a carro. Ou seja, nem com muita fé em Deus, nem com muita vontade assim, olha, ele estou com uma vontade assim danada. Pois é, nem com muita vontade dá para escrever blindados, porque se você fizesse isso, você ia comprometer a lógica, né? A lógica do mundo. Portanto, aqui a única chance de concordância é com carro. Beleza? Deu para ver? Beleza, sumi, já era. O exemplo 2 diz, o jovem tinha um cão e um gato siamês. Gente, siamês, vem cá, sinceramente, existe o plural, siameses, né? Mas vem cá, siamês só vai para gato, não é não? Um cão siamês, vocês já viram cão siamês, daquela raça lá? Não tem, né, gente? Pelo amor de Deus, não rola. Então, se o jovem tinha um cão e um gato siamês, o siamês é a raça do gato.
O jovem tinha um cão pastor e um gato siamês. Ah, ele pode distribuir. Pode distribuir, ele pode. Ó, comprou um apartamento antigo, um terreno baldio e um carro blindado. Fechou. Deu pra ver? É isso que acontece, né? Então, assim, o adjetivo pode concordar com o mais próximo, ou às vezes eu concordo com o mais próximo com todos, ou às vezes eu concordo só com o mais próximo. No caso aqui, só com o mais próximo. Não dá para concordar com todos. Perfeito? Muito bem, muito bem. Vamos agora ao próximo caso. Agora ao próximo caso. Olha só. O próximo caso diz o seguinte. Olha só. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer de... Só voltar aqui. Pronto. Ah, não, porque passou demais. Pronto, aqui do siamês. Pronto. Olha o segundo caso agora. Gêneros diferentes. Porque até então, né, a gente estava falando de gêneros iguais. Vem aqui comigo. Estávamos falando de gêneros iguais, ou seja, era tudo masculino, ou era tudo feminino. Agora a gente vai colocar uma pimentinha nessa história toda. E se for feminino e masculino, 2 masculinos e um feminino, 2 femininos e um masculino, aí vai ficar mais, né? Mas aí, quando acontecesse mais, a gente vai usar os mesmos critérios. Ó, sempre, presta atenção, que você vai guardar para sempre na concordância nominal, no que diz respeito a esse aspecto. Sempre você vai ter o direito de concordar com o mais próximo. Ninguém toma esse direito seu. Concordar com todos aí é uma questão de conveniência, também de lógica, né? Se eu posso ou não concordar com todos com um único adjetivo. Mas concordar com o mais próximo, esse direito sempre vai ser seu. Você nunca vai perdê-lo, tá certo? Até quando nós tivermos gêneros diferentes. É o que vamos ver agora. Eu vou sumir. Verifiquei plano, estrutura e medida econômica. Ora, veja que plano é o plano, é a estrutura e é a medida. Ora, econômica está concordando com a palavra mais próxima. Aí a pergunta que você me faz, Eli, então é só a medida e a estrutura que são econômicas? Não. A característica de ser dotado de economia é uma característica compatível à medida, à estrutura e a plano. Ou seja, um plano pode ser econômico? Claro que sim. Uma estrutura pode ser econômica? Claro que sim. Uma medida pode ser econômica? Ah, Felipe, pode sim. Então, quando eu digo verifiquei plano, estrutura e medida econômica, eu vou deduzir que tudo é econômico. Até o plano, que é masculino, que é macho. Entendeu? Aí, mas não está errado não? Não, eu estou concordando com o mais próximo. E dando a entender ao meu leitor que a característica chega a plano. Deu para perceber? Ah, entendi. Eu estou concordando com o mais próximo, justo. Aí eu vou concordar com todos agora. Olha a concordância 2. E a concordância 2, cá para nós, ela é péssima no ouvido. Ela é muito ruim no ouvido da gente. A gente, não, ele está errado. Sabe por quê? É assim, ó. Toda vida que você tiver disputa de gênero, vem aqui comigo rapidez, só para dar esse recado. Toda vida que você tiver disputa de gênero, sempre prevalece o masculino plural. Ou seja, um homem, 5 mulheres, prevalece o masculino plural. Isso é bem básico, né? Então, se eu tenho uma sala de aula com 10 moças e um rapaz, eu tenho que chamá-los de meus alunos. Vocês são meus alunos há bastante tempo, não podem dar essa mancada. Então, eu não pude dizer vocês são meus alunos, porque o rapaz provavelmente iria se sentir ridicularizado, etc, etc. É um tanto quanto um discurso machista. Mas, fazer o quê? A norma é machista. Vem comigo então, já era. Então, gente, verifiquei plano, estrutura e medida econômicos. Ele tá feio para dedéu, mas está correto. Quando eu concordo com os gêneros diferentes, prevalece sempre o masculino, tá aqui, ó, e o masculino plural. Vocês estão vendo. Eu mesmo exemplo 2, ó. Observou-se a foto, o quadro e a charge polêmica. Observou-se a foto, o quadro e a charge polêmica. Ora, polêmica, como você vê, está concordando com quem? Com charge. Mas esta característica, muito provavelmente, ela se estenda a todos. Ou seja, é muito lógico entender que tanto a foto quanto o quadro, quanto principalmente a charge, eram polêmicos, não é? Ou seja, concordar com o mais próximo não é quando os gêneros são diferentes, presta atenção. Quando os gêneros são diferentes, concordar com o mais próximo não é garantia de que só o mais próximo esteja recebendo a característica, não é verdade?
Beleza, ali. Então, olha só, ou eu escrevo, observou-se a foto, quadro e a charge polêmica, ou eu concordo com todos, e aí o masculino plural permanece, prevalece, não é lá muito boa de se ouvir, mas é correta, veja. Observou-se a foto, o quadro e a charge polêmicos, mais uma vez. Professor, entendi. Agora, eu queria saber ali, o que é que eu não posso fazer, tipo assim, o que que eu faço, o que que eu poderia fazer aqui, que ia ficar errado, assim, para Dedéu. Pois é assim, ó. É escrever econômicas e polêmicas. Ele como assim? Veja, econômicas está vencendo a concordância. Você está dizendo que o econômicas pertence aos três. Só que quando há disputa de gêneros, eu não posso fazer isso. Veja, só pelo fato de plano, eu não posso dizer econômicas. Vamos mudar de plano para verifiquei a... Vou colocar aqui planilha, pronto, vou colocar planilha, pronto. Verifiquei a planilha, troca aí, tá? Planilha. Ah, não, desculpe, não tem A. Verifiquei planilha, estrutura e medida econômicas. Aí eu poderia dizer, se fosse planilha, porque tudo é feminino agora. A planilha é feminina, a estrutura e a medida. Ah, entendi. Agora, se por um acaso prevalece o plano, verifiquei plano, estrutura e medida econômica, nunca econômicas, ou, não é o correto também, econômicos. Aqui do mesmo jeito. Observou-se a foto, o quadro e a charge polêmicas. Não, o quadro é masculino, e por conta deste rapaz aqui, nós não poderemos colocar tudo no feminino plural. Deu para ver? Muito bem. Desce, vamos mais uma, vamos mais um caso. Mais um caso. No próximo caso, olha só o que vai ter, gente. A gente vai ter um caso em que a gente pode assim pensar por um momento que as regras vão funcionar do mesmo jeito, mas aí a gente vai ter que ter alguns cuidados. Vamos lá comigo. O que nós temos agora é quando o adjetivo ele está posposto ao substantivo ou ao grupo de substantivos, e esse adjetivo funciona como predicativo do sujeito. Vamos ler. Os livros e as revistas são antigos. Professor, eu poderia, se eu quisesse... Aí o CESP vem, né? O CESP danado vem aqui e diz assim: caso substituíssemos antigos por antigas, os sentidos, bem como a correção gramatical, serão preservados. Gente, mentira deslavada essa daqui, né? Porque ele, olha, mas ele ficou tão boa de ouvir a frase, ó, os livros e as revistas são antigas. Tá melhor, não tá não? Tá não, tá pior. Sabe por quê, gente? Porque existe aqui aquilo que eu vou chamar de barreira. Existe uma barreira aqui. Como assim, ó? Tá vendo esse são? Esse são, ele impede que eu concorde com a palavra mais próxima. E outra coisa, cá para nós. A palavra mais próxima de antigos não é revistas, é são. Vocês notam? Vocês percebem o detalhe? Ou seja, não dá para escrever assim não. Ele não dá de modo algum. Ou seja, ou você concorda com todos, olha aí, os livros masculinos, as revistas femininas, ou você concorda com todos, ou você não concorda com ninguém e joga fora a frase. Entende? Agora, eu não dizia agora há pouco que o som era uma espécie de parede? Eu não dizia isso agora há pouco? Pois é. O que eu vou fazer, sabe o que é aqui, gente? Eu vou remover a parede e erguê-la no outro canto, ó. São, tá vendo o são aqui? Ó, é a mesma parede lá. Então eu vou escrever assim: são antigos as revistas e os livros. Ele, pelo amor de Deus, isso está certo? Gente, certíssimo. Ele por quê? Bom, porque o antigos continua concordando com o sujeito da frase. O sujeito da frase continua sendo as revistas e os livros. Ou seja, o sujeito não deixou de ser as revistas e os livros, não, continua sendo. Ah, é ele? Justo. Entende? Então o adjetivo antigos está concordando com quem? Com o somatório dos dois núcleos. Então eu vou escrever assim, ó. Ele está concordando com o somatório dos dois núcleos, revistas e livros. Agora, nesta segunda versão, a partir dessa segunda versão, a partir daqui, agora eu posso concordar só com revistas. Foi por isso que a frase 3 apareceu de novo aqui, ó. Veja, são antigas as revistas e os livros. E você é tão competente, tão inteligente, que você deve estar pensando assim: professor, e quando eu leio são antigas as revistas e os livros, eu também interpreto que os dois são antigos, né?
Justo. Ou seja, quando eu concordo com o mais próximo, eu não estou dizendo que são só as revistas que são antigas, não. Os livros também são, só que são antigos. Né? É uma questão de escolha, no fim das contas. Deu para perceber, gente? O adjetivo antigas é um adjetivo que está pegando a mão de revistas, mas está respingando lá nos livros. Deu para perceber? Então, tanto depois dos substantivos como antes, os adjetivos podem concordar com o mais próximo, como fez aqui, na frase 3, ou pode concordar com os dois, quando fez na frase 2. Deu para perceber aqui? E na frase 1 ele foi obrigado a concordar com os dois, pois o verbo ser está atrapalhando o processo. Muito bem, show de bola, show de bola. Vamos prosseguir. Próximo caso diz o seguinte, olha só. Tá? O próximo caso é exatamente aquilo que a gente dizia agora há pouco. O adjetivo pode aparecer antes, não pode? Então, se ele pode aparecer antes, né, ele continua podendo concordar ou com o mais próximo ou com os dois. Só que aqui, gente, neste caso, os gramáticos, eles dizem o seguinte. Existe uma pequena divergência. É o seguinte, ó, vem aqui comigo. Alguns gramáticos dizem que quando o adjetivo estiver antes, como é o caso aqui, como foi o caso lá do são antigas, as casas e os não sei o que eu já esqueci, do mesmo jeito que você usa o critério de concordar com o mais próximo com os dois, aqui você tem esse mesmo direito. Só que existe uma pequena, digamos assim, polêmica. Alguns gramáticos dizem que a concordância com o mais próximo é preferencial. Em que sentido? Você vai sempre preferir o mais próximo quando o adjetivo estiver antes. Ele por conta de quê? Por conta de que algumas sentenças são feias. Eu não concordo muito com isso não, tá certo? Vamos concordar das duas maneiras, tá legal? E vamos, claro, falar dessa tal, digamos assim, preferência, que se você quiser usar, você pode usar, não é nenhum problema não. Vem cá comigo, vem cá. A gramática é cheia de velhas ideias e conceitos. Olha, como você já sabe, velhas é feminino plural e está concordando com as ideias, que está mais próximo, né? Ele poderia escrever a gramática é cheia de velhos, ideias e conceitos? Olha, poder você pode, mas a preferência, segundo muitos gramáticos, é para o mais próximo. Ou seja, ideias. Quando eu digo que a gramática é cheia de velhas ideias e conceitos, eu estou dizendo que não só as ideias são velhas, que os conceitos também são. Claro, o mesmo aqui, ó. A empresa tinha dedicados operários e diretores. Ou os alunos receberam curiosas dicas e comentários. Eu poderia escrever os alunos receberam curiosos. Curiosos. Vou apagar aqui que ficou feio. Porque ia ficar muito esquisito, não é? Ó. Curiosos. Porque comentários é masculino plural. Eu poderia dizer os alunos receberam curiosos dicas e comentários. Olha, muito feio. Para a maioria dos gramáticos, pode sim. Para uma outra parte, que não é minoria, mas é uma parte também grande, é preferencial. Vou colocar aqui o símbolo da preferencial do trânsito. Ó. É preferencial que você concorde com o elemento mais próximo para evitar, segundo esses gramáticos, construções um tanto quanto feias. Deu para ver? Beleza? Beleza. Para outros pode. Professor, chance disso aqui cair em prova? Pequenininha, viu, gente? Cá para nós é uma chance muito pequenininha. Já não é um assunto que cai sempre, né? Então, tendência de que isso aqui cair é bem menor. Então, prefiro o mais próximo mesmo. Sigamos essa ordem, que é melhor. Bom, próximo caso é aqui do artigo, do pronome. Essa parte é legal, ó. A gente vai fechar com chave de ouro este bloco de vídeo com esse exemplo aqui. Veja o que acontece. A gente vai comparar todas essas frases e vai julgá-las se elas estão corretas ou incorretas. A frase 1 diz o seguinte: meu livro e meu caderno são novos. Você já notou que o livro é masculino e que o caderno também é masculino. Que bom, Eli. Muito bem. E veja que eu estou aqui no shopping com os meus dois filhinhos e comprei um carrinho igual para cada um. Um carrinho do Hot Wheels para livro e um carrinho do Hot Wheels para caderno. Ele, beleza, show de bola. Só que aí, na segunda frase, eu estou com menos grana. E aí eu vou comprar um carrinho para o meu filho mais próximo, né, que é o livro. Meu filho, livro, eu vou comprar um carrinho para você e seu irmão vão brincar. Meu livro e caderno são novos. Frase correta ali. Correta também. Subentende-se um meu bem aqui, não subentende-se? Show de bola.
E aí vem a frase desafiadora. Eu posso somar meu mais meu. E o somatório disto, você já viu aqui, é meus. Portanto, meus livros e cadernos são novos. Pera ainda, professor, isso aqui está errado, Eli. Meus livros e cadernos são novos? Por favor, professor, diga-me que isso está errado. Mas está certo, gente. Ó, meu, está aqui, mais meu, que está aqui. Somando os dois, meu mais meu, não são dois meus, é meus. Meus livros e cadernos são novos. Ele, mas eu estou achando que essa frase está errada. Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando o seguinte. Vê se não é verdade isso aqui, ó. Vê se não é verdade isso aqui. Espera ainda que eu acabei de fazer um negócio aqui, fazer besteira aqui. Espera ainda que eu vou ajeitar isso aqui agora. Né? A gente vai corrigir isso aqui. Só um instantinho. Só um instantinho. Olha só. Vamos lá. Então, ó, não pense você que está errado, não. A gente vai só... Pronto. Vem comigo. Isso aí acontece, né, gente? Eu queria abrir uma tela branca. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos abrir. Vamos projetar o texto e abrir uma tela branca, né? Não é verdade? Então, vamos nessa, ó. Beleza, beleza. Vamos para cá agora. Depois eu quero voltar para lá. Então, vamos nessa, ó. A frase que você está querendo que eu diga é a seguinte, ó. Meus livros. E é isso mesmo. Meus livros e cadernos. Não é essa frase que você quer? São novos. Lá tá assim, ó. Meus livro e caderno são novos. E aí? Bom, e aí que são frases diferentes. Se eu escrevo meus livros e cadernos são novos, com certeza é uma frase muito agradável no meu ouvido. Ó. No meu ouvido é uma frase super agradável. Meus livros e cadernos são novos é uma frase péssima no meu ouvido. É quase uma poluição sonora. Né? Ele está péssimo. Pois é, está feio no ouvido, mas está certo. Mas veja, ó. Na frase 1 eu estou dizendo que eu tenho mais de um livro e mais de um caderno. E aqui eu estou dizendo que eu tenho um livro e um caderno. E é isso. É esse o espírito da frase. Tá legal? Vamos voltar lá. Vamos voltar ao slide. Vamos voltar. Então vamos aqui. Vamos voltar que a gente fechar essa rodada. Quando a gente volta, olha só, quando a gente volta aqui, só abrir aqui. Deixa eu ver se dá aqui. Voltar. Não tem problema não. Só um instante, só um instantinho. Deixa eu diminuir esse negócio aqui. Pronto. Olha só. Vem cá comigo, não, vem cá. Dá pra fechar assim. Dá pra fechar assim. Tá aí, ó. Tá aí. Fecha legal. Passa, passa, passa. Vamos ao último exemplo. Então o último exemplo diz assim, ó. Meus livros, meus cadernos são novos. Beleza. Olha, o mesmo vai acontecer aqui com o teu, ó. Teu livro e tua revista estão rasgados. Ali, eu tenho dois teus, justo. Aí na frase 2, olha o que eu vou fazer, ó. Teu livro e revista estão rasgados. Entendi. Tá subentendido um teu aqui, justo. Eu tenho quantos livros e quantas revistas? Um livro e uma revista, né? Agora eu vou gerar a terceira frase. Teu mais teu, teus. Então, teus livro e revista estão rasgados. E as três estão corretas. Gente, por que pareça. As três estão corretas e as três dizem a mesmíssima coisa. Deu pra ver? Olha aqui pra mim. Deu pra ver? Show de bola? Pois espera aí que eu volto já.